Eu fico muito feliz quando eu recebo esses convites, sabe? Você sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente serve, a gente recebe. Então, quando nós abrimos nosso coração para fazer algo de um chamado de Deus, nós sabemos que nós vamos ter um grande retorno do Senhor. Porque Ele é um Deus que não nos deixa de mão vazia. Sempre nós somos abençoados, né, por Deus. Eu falando, brincando com vocês que é uma viagem, é porque eu moro lá na Vila Brasília. E quando eu venho para cá, nós já estamos assim, passado da meia-idade, né, irmãos? Aí quando chega num determinado lugar, o movimento está muito. E aí eu dirigindo e ele também. É nós dois dirigindo. Mas estamos felizes de estar aqui. E sempre vamos estar quando estivermos com o convite. Agradeço a pastora Adriana, que me confiou, viu, pastora? Sua igreja, né? Fico feliz por estar aqui na casa do Senhor, mais uma vez com os nossos irmãos. Bom, eu trabalho dia sim, dia não. E ontem foi um dia que eu trabalhei. E eu fui preparar a palavra mais à noite, né? Quando eu fui dormir já era 2 da manhã. Mas a minha vontade era ficar mais. Porque quando eu li a palavra, quando o Senhor vai falando com a gente não quer parar. Então ela alimenta, né, a nossa alma. Nós sentimos alegria. O crente ele tem que ler a Bíblia, né? Tem que ler a palavra, orar, estar na presença do Senhor para resistir os temporais. Senão nós não damos conta. Mas quando nós estamos na presença de Deus, estamos orando, às vezes a pessoa fala assim, é aquele momento que nós vamos para o quarto. Não, é na pia, no tanque, é andando, é no banheiro. Eu tenho que ajoelhar. Não, do jeito que você estiver falando com Deus, Ele vai ouvir. O importante é nós estarmos sempre em oração, sempre falando com Deus, né? E a palavra do Senhor, queridos, diz ela própria, que ela não volta vazia, antes de fazer aquilo que o Senhor quer, né? Que o Senhor quer fazer. Então a campanha, hoje está começando? Esse é o terceira? A quarta. Glória a Deus. Então nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler um pouquinho antes aqui, no capítulo 17, era de 8 em diante, mas nós vamos ler do 1 em diante. Todos acharam? Diga amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, das torrentes, e ordenei aos corvos que ali mesmos te sustentem. Foi, pois, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto às torrentes de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta,
que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar-lhe esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. E ele lhes disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome mais uma vez nesta noite. Entregamos diante de ti, Pai, essa palavra. Pai, nós sabemos que ela não volta vazia, antes de fazer a tua vontade e o teu querer. Por isso, ó Pai, enche o nosso coração de gozo, de alegria, Pai, e do teu Espírito, ó Pai, derrama sobre nós nessa noite, sobre cada coração. Pai, nós não sabemos, Pai, como cada um chegou aqui, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós sabemos que ninguém aqui vai voltar para casa de mãos vazias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós temos e servimos a um Deus de provisão. Mas o que gera o milagre na nossa vida? Obediência e confiança. É o que gera o milagre na minha vida e na sua vida. Elias, o profeta, primeira coisa, ele profetizou para Acabe que iria haver falta de chuva sobre a terra. Haveria um período de seca e fome sobre a terra. Se não tinha chuva, não tinha o que comer. O rei Acabe ficou muito, queridos, muito furioso com aquela profecia. Então Deus mandou que ele saísse daquele lugar, que Elias saísse daquele lugar e fosse para o leste, e escondesse perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Então ele disse assim: ó Elias, sai daí. Porque Acabe, na verdade, e Jezabel queriam o quê? Matar o profeta Elias. Porque ele profetizou. Por quê? Porque aquele povo servia a outros deuses, Deus de Baal. Não servia o Deus vivo, poderoso. Então, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor diz para ele assim: olha, vai lá e esconde perto do riacho de Querite, o leste do Jordão. Você, Elias, beberá do riacho. E eu dei ordem aos corvos. Já imaginou, irmãos? Corvos. O que é o corvo? O que é os corvos?
Hã? Ele é um tipo de urubu, né? Para o alimentarem lá, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Você já imaginou? De manhã, chega aquele pássaro trazendo uma carne e um pão para você? Pastora, mas será que isso é verdade? Misericórdia, é verdade. A palavra de Deus, ela não mente. Às vezes nós pensamos, querido, que é impossível certas coisas acontecerem em nossa vida. Mas Deus, quando Ele quer agir, Ele quer fazer, Ele usa até o corvo. Ele usa quem Ele quer, para que nós venhamos a ser abençoados, para que não falte a providência de Deus, para que não falte para nós o alimento, para que nós venhamos a ficar de pé, a ser sustentado. No versículo 7 diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra de Deus veio a Elias. Bom, aquele riacho secou. Será por quê? Por causa da seca. Mas foi uma providência de Deus? Foi uma providência de Deus. Deus permitiu? Sim, Deus permitiu. E ele disse assim: olha, Elias, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Vai para lá, eu estou te ordenando que você vá. Quando Elias estava ali, sendo alimentado pelo corvo, trazendo aquele alimento, o pão e a carne, a palavra de Deus diz que Elias teve vontade de morrer. Sabiam disso? Um profeta, um servo de Deus. Aí a gente olha para a gente, né? Quem que eu sou então, hein? Isso acontece, queridos, conosco. Mas Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que deu escape para Elias. Como Ele dá na minha vida e na sua vida. Ele faz isso por mim, por você, por amor. Ele amava Elias. Deus tinha um propósito na vida de Elias, a usar ele para falar com o povo, para mostrar o Deus que ele tinha. Então Elias vai imediatamente para a cidade de Sarepta. Eu creio que ele não esperou nem 2 dias, nem 1 dia, 3 dias, vai? Esperou não, ele foi de imediatamente. Deus falou com ele e ele foi para aquela cidade. Ele obedeceu ao Senhor. Querido, muitas vezes nós não escutamos o que Deus fala conosco. Muitas vezes o Senhor diz: meu filho, minha filha, levanta os seus pés, faça isso, faça dessa forma, desse jeito, vai. Eu vou tirar o meu sapato aqui, tá bom, pastora? Você sabia que esse lugar aqui é um lugar santo? O templo do Senhor é um lugar santo. Esse altar aqui é um lugar santo. Então, aquele lugar onde Deus mandou Elias era uma cidade, o que? Pagã, onde serviam outros deuses. Mas vai a uma terra pagã ao norte de Israel. Imediatamente você vai para lá. E no mesmo momento ele pegou e foi. E a palavra de Deus em versículo 9 diz assim: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele não duvidou: mas essa seca, esse povo tem comida, será que essa viúva tem comida? Será que vai ter comida para mim? Será que eu vou chegar lá? Que jeito que vai ser? Será que eu vou ter realmente o que comer, o que beber? Como que vai ser? Não, não. Às vezes nós questionamos muito a Deus.
E esquecemos que Ele pode prover, irmã. Que Ele pode dar na sua casa, levar na sua casa aquilo que você precisa. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Um dia, nós dissemos assim: Senhor, eu quero te conhecer de perto. Até um dia, essa semana, nós fomos visitar uma igreja e uma pastora disse assim: olha, o Senhor Jesus, Ele é muito precioso para que nós venhamos a oferecer. Você aceita Jesus? Não! Você quer conhecer Jesus? Porque Jesus não é nenhum objeto. Você aceita conhecer Jesus de perto? Tem que ser corajoso, né? Para conhecer Jesus de perto. Tem que ser forte, amoroso, zeloso. Então, querido, Deus está no controle de todas as coisas nas nossas vidas. Nada escapa do teu olhar. Nada escapa das tuas mãos. E havia seca, queridos, por todo lugar. Mas Deus conhecia aquela mulher. Conhecia o seu coração. Conhecia as suas necessidades. Conhecia a sua vida. Deus conhece as nossas necessidades, meus queridos. Deus conhece as nossas vidas. E diz a palavra que Elias obedeceu ao Senhor. Ele teve a atitude de se levantar e ir, sem reservas, sem medo, sem preocupação, porque ele sabia no Deus que ele servia. Quando nós falamos com Deus, será que eu vou receber? Será que não vai me faltar? Se eu fizer isso, será que não vai faltar na minha casa? Então Elias não questionou, não duvidou, mas creu que ele encontraria a viúva que o Senhor falara. Ele acreditou que quando ele chegasse lá, ele ia ver quem? A viúva. Quando Elias chegou ali à porta daquela cidade, encontrou a viúva que estava apanhando o quê? Gravetos. Aquela viúva já estava ali. E ele olhou para ela: é esta viúva que o Senhor falou comigo. Ele não teve dúvidas. Ele chamou ela e perguntou: pode trazer um pouco de água para eu beber? Gente, presta bem atenção que Elias pediu para aquela viúva: pode trazer um pouco de água para mim beber? O que tinha sobre a terra? Seca. E a água era o quê? Preciosa. Mas Elias pediu para ela uma água para beber. Era uma das coisas preciosas que ela tinha naquele momento da seca. Mas aquela mulher, aquela viúva, ela não questionou. Querido, muitas vezes o Senhor fala ao nosso coração para fazer algo para Ele, na casa dEle, na obra dEle, para Ele, e nós questionamos, e é Deus falando. Sabe por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Porque nada que Deus fale conosco para fazer que nós venhamos sair de mãos vazias. O Senhor nos abençoa poderosamente.
Foi no domingo, foi sem ser nesse domingo que passou agora, que eu trabalho dia sim, dia não. O Espírito de Deus, eu fui entregar meu dízimo e o Espírito de Deus falou para mim assim: entrega tanto de oferta, redonda isso aí. Ainda usou desse jeito, redonda isso aí. Aí eu fui lá dentro do gabinete e falei: pastor, eu vou entregar meu dízimo, entregar a oferta. Amém, eu quero que o senhor ore. E ele orou. Queridos, eu recebi aquela quantia, quantas vezes, bem? 60? Mais, né? 100 vezes. Naquela semana. Eu estava com a minha aposentadoria para sair. E era 30% que eu tinha que dar para a advogada. E ela mandou um recado assim para mim: você não me deve nada. Esse é o Deus que nós servimos. Eu falei: manda o seu Pix, por favor. Você não me deve nada. Você foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, do que nós necessitamos. E aquela mulher, ela não questionou. Aquela viúva não questionou o pedido do profeta. Como que você me pede água numa seca dessa, se a água é preciosa para mim, só está eu e meu filho, não temos mais para te dar? E quantas vezes o Senhor Deus fala ao nosso coração algo realmente para nós fazermos e achamos que é de nós mesmos, que é pensamento nosso, e esquecemos que seremos abençoados pela tal atitude que tomarmos. Deus, Ele quer nos abençoar. Não retenha, meus irmãos queridos, quando o Senhor falar ao seu coração, porque sua bênção vai ser maior. O azeite da sua botija vai transbordar. Versículo 11 diz assim: enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, olha bem, hein? Traga também um pedaço de pão. Naquele momento, aquela viúva revelou qual era a sua necessidade e situação para Elias, o profeta. Vocês acham que ele também não sabia? Mas Deus queria abençoar aquela mulher. Abençoar o seu profeta e abençoar aquela mulher. Acolher o seu profeta e abençoar aquela mulher. E ela disse: olha, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, não tenho cozido nada. Há só um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Então ela não tinha nada, irmãos. Hã? Às vezes nós reclamamos se temos um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Glória a Deus, não tem faltado pão na nossa mesa. Não tem faltado, glória a Deus, o azeite na nossa botija. Mas através da palavra do Senhor vai transbordar sobre a minha vida e a sua vida esse azeite da botija. Naquele momento ela se abriu mais com o profeta Elias. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou levar para casa e preparar uma comida para mim e meu filho, para que comamos e depois vamos morrer. Era tudo que aquela mulher tinha. E ela planejou, muito bem planejado em seu coração, queria fazer depois de comer sua última refeição. Claro, iriam morrer.
pois não teriam mais nada para se alimentar. Era o que ela tinha, era aquele pouquinho de farinha e aquele pouquinho de azeite. Às vezes, querido, nós pensamos que não temos mais saída para a nossa escassez, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, para as nossas adversidades que enfrentamos. Às vezes pensamos que não tem mais jeito para fazer nada e queremos, sabe o quê? Sumir deste mundo. Tem dia que fala assim, vontade de desaparecer desse mapa. Não é verdade? Dá vontade de sumir. Não, eu não aguento isso mais não, eu vou sumir. Hoje eu falei pro meu marido, falei, gente, mas eu quero ter uma conversa com Deus. Ele falou, o que foi? Mas que serviço difícil é esse de mulher que não acaba nunca? É o tal de faz e desmancha, desmancha e faz. A gente nunca vê o fim dele. Não, eu vou ter uma conversa com Deus. Mas às vezes, querido, nós planejamos coisas do nosso coração que Deus não tem para nós. E esquecemos que nós temos um Deus provedor de todas as coisas. Um Deus que provê aquilo que nós não temos, aquilo que nós não podemos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós ansiamos. Às vezes pensamos que não temos mais saída para nada. Esquecemos que nós temos um Deus que tudo pode. Mas eu quero dizer uma coisa. Tudo, mas tudo mesmo tem solução. Tem milagre. Tem azeite na botija. Se buscarmos em Deus, nós vamos ter todos os dias transbordante. Porque Ele é o provedor. Se tivermos um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vai ter milagre. Mesmo que não tenhamos nada, temos um Deus de provisão. Mas eu não acredito que nós não venhamos a ter nada em casa. Eu lembro um irmão que ele disse assim, olha irmãos, quando não tem farinha, né, farinha meio sequinha, tem aipim. Se não tem aipim, tem farinha. Ele dizia isso, né? E ele dizia, quando eu abro a porta da minha geladeira, o que eu vejo? Aipim. Mas tem, irmã. Minha geladeira não está vazia. Glória a Deus. Ele, o nosso Deus, trará a solução. A farinha não vai faltar e o azeite vai transbordar nas nossas vidas. Vocês creem nisso? Versículo 3 diz assim, o profeta Elias encorajou aquela mulher e disse. Ele naquele momento ele encorajou aquela mulher. Porque era para ela dividir o que ela tinha. E muitas vezes nós não queremos dividir. Nós não queremos jamais dividir. Medo de faltar. Medo de não ter para amanhã. Mas ele disse, não tenhas medo, mulher. Quantas vezes, querido, temos medo de fazer o que Deus fala conosco? Quantas vezes? Querido, eu quero dizer àqueles que o Senhor chamou, aqueles que dizem, eis-me aqui. O Senhor te chamou porque você é corajoso. Porque você é forte. Mas se eu fizer isso dessa forma, vai faltar. Não vai dar certo. Mas se acontecer ao contrário, o que eu vou fazer? Mas se isso for de mim, o medo toma conta e perdemos a bênção. Se o Senhor está no negócio, não tenhas medo. Quando foi na época da pandemia, eu gosto muito de fazer quitanda.
E aí eu fiquei afastada do serviço. E eu fui fazer o quê? Quitanda. Vendi pão, vendi rosca e vendi, irmãos. Eu e meu marido, nós trabalhamos bastante. Mas foi uma forma que Deus nos deu para ganhar um pouquinho mais. O profeta disse: vá para casa, faça o que disseste, mas primeiro faça um pequeno bolo, com o que você tem, e traga para mim, aqui fora. Depois faça algo para você e para o seu filho. Quer dizer, depois o que sobrar você faz para você e para o seu filho, mas traga primeiro para mim. Ela não disse nada. Ela não questionou. Porque aqui poderia ela dizer: não, o que eu tenho só dá para mim, para o meu filho. E se eu fizer para você, não vai dar para nós. Mas ela não questionou, ainda bem. Senão teria perdido a bênção que Deus tinha para ela. Às vezes, muitas vezes, esquecemos que andamos, servimos e adoramos o Deus que governa todas as coisas na nossa vida. Querido, e olha aqui, a liberação da bênção. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Elias falou para aquela mulher: assim diz o Senhor Deus de Israel, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. A farinha da sua panela não se acabará, mulher, e o azeite da tua botija não secará, até o dia de hoje, em que o Senhor fizer chover sobre a terra, e ela deu o seu fruto. E diz a palavra que ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Ela obedeceu, ela creu, ela confiou, descansou, desejou ser abençoada, e ela foi abençoada. Assim comeram ela e a sua casa por muitos dias, porque a seca durou, queridos, 3 anos e meio. Imaginem que coisa sobrenatural, pegar a farinha da panela e o azeite sempre ter, sem reservas, poder usar sem se preocupar com amanhã. Tirava hoje, amanhã tinha mais. Tirava o azeite da botija, amanhã estava cheia. A minha mãe contava, era uma mulher muito de oração. E sempre ela falava para si: minha filha, Deus proverá. Quando a gente tinha alguma coisa e precisava, a gente ligava para ela para conversar. Minha mãe sempre tinha uma palavra de sabedoria. E ela dizia assim: minha filha, Deus proverá. E ela contava que quando os meninos, nós estavam tudo pequenos, eu não tinha não me tinha ainda. E ela, às vezes, passava algumas privações. E ela falava: não, vou orar. E ela ia orar. Passado uns dias, olha o dinheirinho debaixo da porta. Ela ganhava um dinheirinho debaixo da porta, irmão, sabe? O anjo do Senhor colocava ali. Quando nós fomos para Porongatu, o Senhor nos levou para aquele lugar. Ficamos lá 6 meses. E um dia, assim, muita batalha, muita luta. E um dia, eu ajoelhei assim, na cozinha perto do fogão, e disse assim: Senhor, eu estou com tanta vontade de comer um queijo. Um queijo de trança. Um queijinho daquele, Senhor, que eu fazia muito para vender. Eu estou com muita vontade.
E eu comecei a varrer a casa, bateu na minha porta. Ninguém ia na minha casa, mas eu abri a porta. E ela disse assim: a paz do Senhor. Falei: a paz do Senhor. Irmã, Deus me mandou trazer uma coisa aqui para você. Eu ia saindo de casa, e o Espírito de Deus falou para mim: pega 2 queijos de trança, 2 de barrinha, e leva para fulana de tal, naquela casa assim, assim. Irmão, eu estava com a vassoura, eu dei tanto pulo. E glória a Deus, Senhor, o Senhor está me ouvindo. Aleluia! E ela ficou assim. E eu disse para ela: eu pedi ao Senhor hoje de manhã. Será que faz só isso comigo? Não. Deus faz com você também. Ore ao Senhor. E Deus vai fazer na sua vida o que você não pode fazer. Lá o pé de manga, irmão, não dava manga não. Aí eu cheguei e falei: Senhor, esse pé de manga aqui não tá, o povo fala que não dá manga não, mas o Senhor vai abençoar, Ele vai dar muita manga. Irmão, mas deu manga. Mas deu manga. E o povo buscava, e eu comia manga de manhã, na hora do almoço, na janta. Glória a Deus. O nosso Deus é de fartura. O nosso Deus faz com que a azeite da botija transborde. A farinha da sua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não secará. Glória a Deus. Ela obedeceu e fez segundo o que o profeta disse. É maravilhoso, não temos palavras para engrandecer o nome do Senhor por tão grande o milagre que Ele faz em nossas vidas todos os dias. E a palavra do Senhor diz em versículo 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Querido, lá em Tiago 5,17, confirma que ficou sem chover 3 anos e meio. E Tiago 5,18 confirma que Elias orou ao Senhor e a chuva veio. E por que não dizer, a farinha da panela e o azeite transbordaram sobre a vida daquela viúva. Sabe por quê? A provisão de Deus em nossas vidas vem do céu dos céus, o nosso Deus. E a provisão de Deus virá em nossas vidas no nome do Senhor Jesus. E descerá o azeite sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque o Senhor é o Senhor dos senhores. Ele é o provedor de todas as coisas. Ele quer te abençoar, querido, nessa noite. Essa campanha que você está fazendo, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, na sua família, por algo que você já entregou nas mãos dele. Não há nada impossível para Deus. Lá no início dessa palavra, diz assim: Deus da provisão, obediência e confiança gera milagres. Obediência e confiança gera milagres. Nós sabemos que Deus faz o impossível acontecer, porque Ele nos ama. Vamos ficar de pé?